Muito bem, estamos aqui com o Paulo Marcondes, mais uma entrevista do Diário de Olímpia. Já começando assim, Paulo, antes das perguntas relativas ao propósito que nós viemos, estamos nas eleições, fale um pouco para a gente, para quem não o conhece, eu o conheço, mas quem é Paulo Marcondes e, claro, a sua bagagem nesse mundo administrativo, político-partidário. Léo, muito obrigado pela presença, sempre um prazer estar contigo, Igual te recebendo. Outras vezes a gente foi até teu estúdio. É verdade. Hoje recebendo você aqui na empresa, um prazer. Léo, assim, muitos me conhecem, muitos não, né? Eu fico muito em evidência durante os períodos eleitorais e o pessoal depois passa um tempo e fala assim, nossa, você sumiu, né? Eu costumo brincar que eu não sumo, né? Eu faço retiradas estratégicas, né? Que é para a gente deixar um pouco, desintoxicar o que você passa durante um período eleitoral aí e depois você retomar sempre algum projeto novo, né? Mas o Paulo Marcondes está aqui efetivamente, Léo, desde 2008, né? Isso falando na questão da carreira política aí, então assim, eu em 2008, na verdade em 2006 já comecei a trabalhar com o ex-prefeito e atual deputado Geninho, né? Na Câmara Municipal. Depois eu ajudei a construir a primeira eleição do Geninho, em 2008. Em 2010 a gente trabalhou para o Rodrigo, ainda naquela época com o Kassab, né? Hoje eles já estão aí separados, mas na época era a dupla, né? Depois de 2012 eu atuei firmemente na reeleição do prefeito Geninho, e aí eu já me encontrava como secretário de governo e comunicação dele. A gente criou a Secretaria de Governo, eu fui o primeiro secretário de governo aqui de Olímpia, né? E depois associei ela à comunicação da prefeitura, né? Onde a gente pôde aproximar, né, mais um pouco da imprensa, levar a informação um pouco mais correta. 2014 eu voltei a São Paulo, fiquei um ano lá trabalhando na campanha do Coronel Telhada na época. 2016 voltei para Olímpia e fiz a primeira eleição do Fernando, né, também atuando firmemente aí na primeira eleição dele. 2018 eu tinha um compromisso com o Dr. Antônio e a gente rodou esse estado inteiro, né, fazendo campanha aí, levando o nome dele. E aqui na região onde o pessoal o conhecia, a gente foi muito bem, o trabalho foi muito bem executado, né? E depois, em 2020, a gente fez a reeleição do prefeito Fernando, que está aí em atividade até agora. E agora, 2022, eu estou aí coordenando a campanha do Itamar Borges, a deputada estadual, e ao João Cury, que é um amigo querido aí, que eu conheci enquanto secretário de governo aqui, que está aí pleiteando o cargo a deputado federal, né? Tirando isso, Léo, eu ainda fui 7 anos superintendente da União dos Vereadores do Estado, a UVESP. A UVESP, que tenho muito orgulho de ter trabalhado até lá. Hoje você coordena aí o Conexidades. Exatamente, também. O principal evento da entidade hoje é o Conexidades, né? E foi um sucesso. Foi, ele está na 5ª edição e eu sou a voz oficial lá, né? Que eles me dão esse crédito, não sei se sou merecedor, mas as 5 edições eu fiz lá, não sei a terceira que foi a digital por conta da pandemia, né? Que foi aí, não foi presencial, mas eu tô lá também. Mas tive o prazer de rodar esse estado todo em nome da União dos Vereadores, né? Aqui a gente atuou bastante criando o Parlamento Regional dos Vereadores, foi uma atuação minha. O Codevar hoje, né? Que o superintendente executivo, vamos dizer assim, é o Vitor, que é quem toca o Codevar, né? O presidente, se eu não me engano, era o prefeito Fernando Galvão de Bebedouro. O Codevar ele nasceu também das minhas primeiras visitas junto com o Vitor, e a gente fez esse, né, consórcio de desenvolvimento regional. Então assim, tem um pouquinho de história aí já no meio de gestão pública, né? Um meio tão difícil, você sabe, mas claro, a gente vai se sustentando baseado em trabalho e fazer a coisa correta e justa, Léo. Bom, agora sim, né, os candidatos que através de você nessa eleição de 2022 estão pedindo, você pede o voto ao eleitor, eles já passaram aqui várias vezes, mas agora é você que está na frente. Vamos começar primeiro pelo federal João Cury. O que você conta dele? Léo, tanto o João, né, quanto o Itamar, eles são dois, eu costumo dizer que são dois agentes públicos de primeiro escalão, né? São dois ex-secretários de Estado
eles estão com uma campanha, graças a Deus, muito grande, o que acaba os levando a mais de 300 municípios, né? Nós tivemos o prazer de recebê-los aqui lá no início, ainda como pré-candidatos, né? A gente não estava no período eleitoral, fizemos um grande evento ali no Clube de Campo, que tivemos o prazer de te receber lá, para a gente deixar um pouco da mensagem deles mesmo, presencialmente, para quem pudesse, né? A gente tem tentado uma volta aqui nesses últimos 15 dias dos dois, mas a agenda está bem apertada, mas eles me deram a incumbência e a responsabilidade de levar o nome deles aqui em Olímpia, né? E eu tenho tentado fazer com a maior responsabilidade possível. E assim, o João, como eu já disse, Léo, eu o conheci quando fui secretário de governo. O João era presidente da FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Estado, né? Que é quem, na verdade, faz a gestão da verba que vem para as escolas estaduais, né? E naquele momento eu comecei a receber o João aqui, ele fazendo obras importantes no Anita Costa, no Capitão Narciso, no Reis Neves, no Maurício. Ele começou a intermediar conosco a creche do Morada Verde na Harmonia, ainda no FDE. Aí, por obra do destino, ele não quis, em 2018, ser candidato a deputado federal e se tornou secretário de Estado da Educação. E foi quando, com a ação efetiva dele, nós liberamos aquela importante creche que tem no Morada Verde, né, através da ação do João. Essas ações institucionais nos aproximou. E o João, eu costumo dizer que ele é um cara escolhido por Deus, né, para trazer a missão dentro da política. Como ele mesmo diz, a política pode ser bendita. Claro. E é verdadeira, Léo. Se explora muito a questão negativa do político, né? Mas não se explora a boa política, não se explora a política do bem, não se explora a política bendita, que eu vejo isso no João, na alma dele, no olhar dele, na fala dele quando ele fala, e ele é um defensor da educação, ele é um defensor do professor, do aluno, da boa convivência e vivência dentro da escola. O João se emociona quando ele está falando da educação. E eu já tive o prazer de estar com ele em várias falas dele, seja para 100 pessoas, para 200, como para 1.500, que ele fez domingo numa reunião magnífica lá em São Paulo. E ele se emociona do mesmo jeito, porque está na alma dele. Ele costuma dizer que ele é um educador de nascença. Então, é esse o cara que a gente traz, é esse o cara que eu tenho apresentado especificamente para o setor da educação, e eu vou nas escolas e vejo, né, os diretores, os supervisores lembram do João, porque com essas obras ele esteve na escola, mas não foi para inaugurar a obra, ele veio ouvir o professor, ele veio ouvir o diretor, ele veio ouvir o aluno para entender a necessidade real e quando voltar para o gabinete poder tomar uma decisão correta. Certo. Que como ele mesmo diz, ele é o defensor do gestor que vai para a rua e não que fiquem atrás do ar-condicionado, chegando informações que às vezes não são as verdadeiras. E essa seria a bandeira principal, a educação, essa que você também tem levado através dele? Sim, ele é um cara muito preparado, Léo. Ele foi 2 vezes prefeito de Botucatu. Ele sucedeu o pai e foi 2 vezes prefeito de Botucatu, né? É um advogado, é um cara muito preparado, né? Administrativamente, mas a principal bandeira dele é a educação, né? Exclusivamente por ter sido do FDE e conhecer ele costuma dizer, né, que o orçamento do FDE no estado de São Paulo é maior do que o orçamento do Uruguai, por exemplo. No país do Uruguai. Olha a responsabilidade disso, né? E quando esteve à frente da Secretaria de Estado da Educação, ele pôde andar quase todas as regionais no estado, reunindo professores, diretores, supervisores, alunos e ouvindo a necessidade de cada um. E foi quando ele entendeu a importância e, como ele mesmo diz, e a gente sabe, né, que a educação é a base de tudo, claro, né, Léo? E ela tem muito a se fazer. Tem assuntos muito importantes para ser discutido aí futuramente, né, que hoje a gente andando, conversando nas escolas, com os professores, com os gestores, a gente tem entendido que precisa ter um representante que entenda de verdade da educação. E isso é o propósito principal do João.
Claro que ele tem outras bandeiras, como na questão da inclusão social, né, acessibilidade, um monte de outras coisas que você traz junto, mas a bandeira dele é dar uma reavaliada no sistema de educação em geral. Questão do professor, que tem muita coisa a se discutir em plano de carreira. Quase que ele não é ouvido, né, o professor. Exatamente, né? A gente tem ouvido muito aí, Léo, andando, que foi feito atualmente um plano de carreira onde se fez de conta que ouviu, compraram um protótipo de plano de carreira e enfiaram o goela abaixo aí da turma. Essa é a fala na rua, né? No presente, não é minha fala. Então, assim, a gente precisa estar muito atento, né? Eu tenho visto a dificuldade dos professores. Tem um assunto muito delicado, Léo, que é a PEI, né? Que é o programa de extensão aí do horário. O ensino integral. O ensino integral. Período integral. O período integral, aliás, né? O período extensivo integral. Isso. Ele tem dado muito questionamento, né? Assim, eu tenho ouvido muito aluno mesmo, a idade desse aluno, ele já está pronto para o mercado de trabalho. Ele pode ser um jovem aprendiz, ele pode começar em algum lugar trabalhando. E o horário até 9h15 da noite está acabando com isso. A gente tem ouvido isso. Uma outra coisa que eu tenho percebido é a evasão dos alunos na quinta e sexta-feira. Então, precisa se analisar melhor. Eu tenho ouvido diretores, supervisores, professores, eles estão muito antenados nessa questão e estão precisando de um representante que tenha coragem de rediscutir e talvez trabalhar melhor essa questão. Então esse é o João que a gente traz aí e apresenta como nosso futuro deputado federal, se Deus quiser. Tá certo. E também você representa, Paulo, o Itamar Borges, paraestadual, ex-secretário da Agricultura, Abastecimento, ex-prefeito, enfim, ele tem um livre trânsito muito querido, ele é até uma figura icônica, né? E, enfim, essa bandeira, esse candidato é mais fácil também tocar. Na verdade o Itamar, né, a carreira dele política, né, já é consolidada, si, né? Já fala. Assim, os dois são muito parecidos, claro. Dois caras ativos, né, dinâmicos, que não dormem, né, trabalham muito e têm um comprometimento incrível com cuidar das pessoas. Mas o Itamar eu o conheço, Léo, desde a época, como eu citei aqui, que eu fui da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e ele era prefeito de Santa Fé do Sul. E a entidade ia fazer evento lá, e às vezes não tinha hotel na cidade, eu dormia na casa dele. O Itamar é meu amigo pessoal, além de tudo, há mais de 15 anos, né? E ele tem uma carreira brilhante, ele foi 3 vezes prefeito de Santa Fé do Sul, ele foi vereador lá também, ele está indo para o 4º mandato dele de deputado estadual, né? Todos muito representativo, todos muito forte, ele é hiperativo, né? Ou ele tem uma personalidade forte, ele é um cara muito querido, ele é um cara que abraça, que beija, mas ele é muito sério. É, né? Conhecido. Ele é beijoqueiro. Beijoqueiro, onde passa, né? Tem até uma passagem, eu sou obrigado a contar isso aqui, que foi muito engraçado. Numa das eleições, ele veio aqui nos visitar, eu estava como secretário, e ele veio fazer uma caminhada com a gente aqui. Eu lembro disso. Você lembra disso, né? Você vai e passando ali pelo comércio, né? Ele gosta tanto de beijar, de abraçar, que ele vem vindo, ele vai abraçando e vai beijando. E nós passamos perto de uma loja, tinha um manequim tão perfeito que ele não quis nem saber se era a gente, né? Ele foi lá e beijou o manequim também. Acabou, e o pessoal rachou o bico, né? E ficou muito engraçado. Mas mais do que essa personalidade dele, Léo, o mais importante é a gente destacar a competência do Itamar, né? O Itamar, ele defende algumas bandeiras extremamente importantes. Eu ajudei encabeçando, através da União dos Vereadores, lá atrás, juntamente com o Itamar, que tinha uma ação efetiva em cima do empreendedorismo, nós escrevemos uma cartilha do vereador empreendedor, porque se fala muito, inclusive só tem o prêmio Prefeito Empreendedor no Sebrae, e nós brigamos muito pelo prêmio Vereador Empreendedor. Nós não conseguimos o prêmio, mas conseguimos escrever a cartilha do vereador empreendedor, aonde ele foi um dos padrinhos, o Sebrae abriu as portas, nós criamos uma grande comissão para a gente tentar trazer uma boa notícia, um melhor preparo para o vereador. O Itamar defende a questão das empresas, né? Então assim, ele tem várias leis voltadas para o comércio, para a indústria.
o Itamar defende a agricultura. Ele esteve agora secretário de Estado da Agricultura. Equipou as prefeituras, quase todas. Léo, o período que ele ficou, esse curto período na Secretaria de Agricultura, ele deixou números assim incomparáveis com as últimas gestões que por lá passaram, né? Olímpia foi recebedora de uma dessas ações dele, que foi um maquinário importante que é para as nossas estradas rurais. Ele aumentou em 500% o projeto Melhor Caminho, o programa Melhor Caminho. Tanto que aqui nós somos beneficiados ali na estrada que liga Olímpia à comunidade do Campo Alegre com o programa Melhor Caminho, através do então secretário Itamar, com investimento inicial quase 1,5 milhão para a primeira etapa, 9,5 km. Já tem a segunda etapa preparada para ser feito. Ele já liberou a questão do programa Melhor Caminho para Álvaro Severinha, que é uma estrada muito importante também, ali no final da Coab 3 saindo, né? Então assim, maquinário que chegou, reta escavadeira, pá escarregadeira, caminhão vasculante, caminhão pipa, aquelas duas S10 que é para ronda rural. Sábado passado agora teve aí a quermesse lá no Campo Alegre. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi a caminhonete estacionada com a nossa guarda municipal, garantindo a segurança lá no Campo Alegre, na comunidade, para que o pessoal pudesse curtir a sua quermesse em paz. É tudo família do bem, mas só a sensação de segurança quando você vê ali a nossa guarda municipal e equipamentos que foram, né, fornecidos também pelo Itamar, isso nos deixa muito feliz, e ver que o nome que a gente carrega, Léo, é muito forte. Eu vou falar para você aqui, você gosta de novidade, eu vou falar uma coisa aqui que eu, Paulo, né, com um pouquinho de experiência no meio que tenho, eu posso te dizer. O Itamar vai ser um dos mais votados do estado, se não for o mais votado, Léo. Mas não é por isso que vamos deixar de votar nele. Não. Isso é para nos motivar, claro, e para a gente ter a certeza que nós estamos trabalhando com o cara certo, né? Que nós não vamos nos decepcionarmos, né? As ideias do Itamar com o Olímpia, elas são magníficas. A parceria dele com o prefeito Fernando é muito boa, e eu não tenho a menor dúvida que ele vai nos ajudar muito aqui. Lembrando, né, que o Itamar foi o autor da Estância Turística de Olímpia. Também, né, extremamente importante. Ele foi de uma ação efetiva, ele é autor do projeto. Autor do projeto que instituiu Olímpia. O ex-prefeito Geni brigou muito para que isso acontecesse. Exato. Eu fui testemunha, eu estava como secretário, e o Itamar foi fundamental nesse processo, na costura dentro da Assembleia, porque Olímpia e Brotas foram as duas últimas estâncias turísticas, né? Depois disso foi quando se criou as MEIs, que são os municípios de interesse turístico. Foi quando a gente até falava na época, né, que era a Série A e a Série B do turismo, porque criou-se critério para se manter, ficou 170 estância turística, com Brotas e Olímpia, se tornou 170 estâncias turísticas muito grande, no estado. Uma pressão, né? E aí, mas tinham mais 300 prefeituras querendo entrar. E aí foi quando criou, né, os municípios de interesses turísticos, né, que é o MIT, na verdade. Eu errei a sigla. É tanta sigla que a gente se perde, mas foi nesse momento, olha a importância dessa discussão, né? Ela passou-se por orçamento, por tudo, pelo governador, por todo mundo para chegar nesse divisor de águas, tá bom, mas Olímpia e Brotas já mereciam estar, e foram as duas últimas, tá bom, então daqui para cá ninguém vira mais, e daqui para cá todo mundo mostra competência, e se eu não me engano tá para ter aí a avaliação, acho que eram 3 anos depois dessa lei, e começa a ter as avaliações de quem cumpriu os critérios para se permanecer ou passa para nível A ou B, né? E quem atingiu as metas para ser promovido à estância, né? É uma discussão muito interessante. Olímpia certamente deve ter atingido. Né? Olímpia hoje é referência. Hoje é distrito turístico. Já é distrito, já até passou da série. Distrito turístico, e já é referência no estado, né? Hoje o turismo aqui, nosso agronegócio é muito forte, segurou a nossa economia durante a crise mesmo da pandemia, e eu posso te falar isso como empresário, se não fosse o nosso agronegócio aqui, empresas como o Grupo Esser, que compõe Kimberlite, Loider, Usina, Guarani, nós teríamos passado muito mais perrengue, né? Nós ainda somos uma cidade abençoada por Deus, e
Com a retomada, né, graças a Deus, com a estabilidade até então, pós-vacina aí, da pandemia, Olímpia se recuperou muito mais rápido que as outras cidades pelo poder de investimento na área do turismo. Todos os investidores estavam prontos para a retomada. A nossa retomada aqui foi imediata, a nossa retomada aqui ela é exemplar, né? A nossa avenida, o nosso Vale do Turismo, ele voltou a pulsar muito rapidamente. Bom, com tudo isso você falou do João Cury, o Itamar, mas a gente você tem essa visão macro política também, e você sabe que estamos em meio a uma campanha, muitos candidatos também, até aproveitando, eu não sei se você vê assim, a brecha que o ex-prefeito, o atual deputado federal, deu ao deixar de pleitear novamente a Câmara Federal para sair candidato a vice-governador. Como que você vê essa política macro para você colocar o João Cury e o Itamar no topo dessas eleições? Léo, olha, eu tenho dito, né, eu faço bastante reunião para levar o nome, né, dos candidatos, e a gente sempre é indagado no geral, né? Eu acho que a gente passa um dos momentos mais delicados da nossa política, né? A gente vê uma polarização nacional muito forte, né? Virou briga de torcida, eu costumo dizer aqui, né? Infelizmente. Virou uma briga de torcida que compõe quase 85% do eleitorado. E isso, essa briga lá em cima, ela tem influenciado demais aqui no nosso estado, né? Porque as composições que eu vejo, e aí eu não estou falando pelo coração, nem por quem eu voto, nada disso, eu estou falando tecnicamente, porque eu faço política técnica, né? Eu trabalho com gestão política para promover a ação e a eleição dos meus candidatos que eu trabalho até hoje. Sim. E avaliando pesquisas, dados, vendo as ações, composições partidárias que foram feitas, Léo, eu vejo assim, e já vou te dizer aqui, você sabe que eu não fujo do que eu penso, mas eu vejo Bolsonaro e Lula para segundo turno, né? Assim, e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai expressar, e eu vou dar um exemplo aqui, o Itamar e o João, eles são o MDB. O MDB tem uma chapa completa de eleição. A chapa completa, o material deles vem João Cury, Itamar, Edson Aparecido, senador, Rodrigo, atual governador, e Simone Tebet, presidente. E a gente tem tido alguma dificuldade na entrega do material. Né? Por causa dessa polarização. Dessa polarização. Eu não tenho dificuldade com o nome do João e do Itamar. Sim. Mas eu tenho dificuldade... Olha, eu voto nesses dois, mas... mas eu vou riscar aqui. Vota no que você... A consciência é de cada um. Claro. Léo, nós estamos aqui no meu escritório, você vai olhar do seu lado, você vai ver que eu tenho uma Nossa Senhora aqui. Certo, o cara senta aqui para falar comigo, ele fala assim, olha, eu sou Bolsonaro. Eu falo assim, olha, Deus te ajude, você vai votar, mas você vai me prometer uma coisa. Quando você sair daqui, você vai rezar 100 Ave Maria e 100 Pai Nosso, aqui ó, prometendo para Nossa Senhora. Eu sou Lula, eu falo a mesma coisa, porque a gente vai precisar de muita oração e Deus no comando dessa nação para não virar um problema social muito maior, porque assim, tanto um lado quanto o outro tem muito problema. Radicalismo. E esse radicalismo lá em cima, Léo, ele reflete aqui no governo. Eu vejo o Lula puxando o Haddad e vejo o Bolsonaro puxando o Tarcísio. Ontem saiu uma pesquisa e isso mostra os números. Vejo o Rodrigo trabalhando muito, né? Temos aí o nosso ex-prefeito Geninho lá, o ajudando como nosso futuro vice-governador. Eles estão trabalhando bastante, mas eu vejo muita dificuldade técnica no avanço. Por causa dessa polarização, dessa Ninguém está vendo programa histórico. Não, programa histórico, investimentos que nunca aconteceu, né? Todos os instrumentos governamentais funcionando, né? Mas isso não está pesando muito. Eu sinto aqui no dia a dia, recebo uma média de 30 pessoas por dia aqui para conversar, dos mais diversos segmentos, e me surpreendo com todas as respostas que eu ouço aqui. Mais uma vez eu deixo que Deus possa iluminar a cabeça de cada um do eleitor, que cumpram a promessa dessa penitência, né? E costumo dizer que sua cabeça é sua sentença, né? Eu tenho pedido para que não deixem de atender João e Itamar, né? Temos aí a chapa completa, como eu acabei de dizer, né? Mas sua cabeça é sua sentença. A gente não pode... Eu sempre respeito muito a opinião de todos, né?
A única coisa eu tento alertar, né? Mas às vezes não estou nem tentando mais, porque tem gerado discussão e está tão grave que se você insistir na conversa, eu perco o voto dos deputados, Léo. É verdade. É pura verdade. Há 15 dias da eleição eu sou obrigado a dizer isso. Pois é. Bom, e já que estamos falando de política, você demonstra, eu o conheço há muito tempo, você é um articulador experiente, com visão. Mas em relação a você próprio, Paulo Marcondes, desde 2008, aí fazendo campanha para os outros, você pretende fazer campanha para você? Léo, muita gente me pergunta isso, né? Eu não vejo, porque se eu for chamado, se eu for convocado... Não. Eu vou te dizer a verdade, né? Você sabe o seu desejo. Não tenho o desejo, não tenho o desejo. Eu me dou muito bem sendo o amigo do rei. Né? Eu me dou muito bem sendo o articulador, o criador, o coordenador de um projeto bem executado, né? Eu tenho muita satisfação de ter dito que trabalhei com o Geninho, que foi quem me trouxe para cá, né? Assim, hoje a gente quase nem se fala muito por consequência do destino, mas o meu respeito por ele continua o mesmo, né? Eu tenho orgulho de dizer que essa briga para se tornar Olímpia Estância Turística, eu estive presente, ajudando a gente... Léo, o primeiro ato do prefeito Geninho, isso é uma curiosidade também, foi o ato de assinar a mudança da estação de tratamento de esgoto, que é onde eu enjoy hoje, na porta do estacionamento do clube. Olha só. Foi o primeiro ato como prefeito do Geninho, foi tirar a estação de tratamento de esgoto daquele lugar 600 metros, e mudar para outro lado da estrada lá, que hoje é a bela estação de tratamento de esgoto que a gente tem lá. Mas isso, já acreditando no potencial que nós teríamos do crescimento do turismo, e isso também é geração de emprego e renda. Ele saiu, fez a sucessão do Fernando, que é um cara sem medidas como gestor, eu não conheço dois igual com a capacidade do Fernando, né? E tive a honra de participar das 2 eleições dele também. Coordeno e ajudei a eleger a maior parte dos vereadores e dos suplentes que aí estão, né? Todos eles sentam aqui comigo. E muita gente pergunta, Paulo, por que você não sai candidato? Porque eu não tenho voto, eu acredito, Léo. O fato de você fazer gestão, de você coordenar, de você liderar, isso gera muita contestação às vezes. Você precisa dizer muito não também, né? E eu sou a favor da política do bem de verdade, da política honesta. Então eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu coordeno a campanha do João e do Itamar. Sim. Eu já adesivei 144 carros. Eu não dei 1 litro de combustível. Eu não sou a favor. E ele está falando isso publicamente. Eleitoral. É verdade. Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica, pode fazer, mas se houver denúncia, é crime eleitoral. Então, assim, a política do bem, falar não, às vezes traz contrariedade. E talvez eu tenha medo dessa resposta, Léo. Mas eu vou te contar um segredo aqui agora, então, já que hoje está em público. Um spoiler. Um spoiler. Eu combinei com o Fernando, prefeito, nós dividimos o grupo político, né? E ele apoia, claro, o Itamar e o João, porque são 2 caras extremamente do bem, mas nós dividimos os grupos políticos para poder trabalhar todos que ajudam a Olímpia. E eu fiquei exclusivamente com o João e o Itamar. E eu separei um grupo de amigos para fazer a eleição do João e do Itamar. E eu estou falando aqui publicamente, deixando gravado, que isso é um teste de votos, Léo, também. Porque eu sei... É o seu nicho aqui. Eu sei liderar, eu sei motivar, eu sei agregar pessoas, eu sei envolver, unir propósitos, como diz o João. Mas vamos ver isso em resultado de urna, né? Se essa capacidade... Porque o Paulo coordenador, o Paulo planejador de campanha, com 8 campanhas aqui vitoriosas, eu acho que eu já não preciso provar mais nada. Mas essa questão do voto, ela também fica lá no meu fundo íntimo. Fica aquele... Então, indiretamente, eu tenho falado para este grupo que está comigo, e é um grupo que não tem muito envolvimento político, é um grupo de amigos, de empresário, de comerciante. Ele é um grupo muito misto e de pessoas que estão pensando em futuro. Esse grupo pode não ter o Paulo candidato, mas esse grupo pode ter vários candidatos a vereadores. Esse grupo pode sair um nome para futuro pleito. A sucessão do Fernando está em aberto. Ela vai depender muito do que vai acontecer nas eleições agora. Verdade. Né? Nós podemos ter o ex-prefeito de volta aqui, ué.
Quem sabe? Né? Ele tem aí as vontades dele, mas se a coisa não der certo, e aí? Né? Então, assim, eu torço para que ele seja o nosso vice-governador, para que a gente possa ter muito mais ajuda e acesso ao governo do estado, porque isso faz a diferença. Bom, tá certo o nosso tempo aqui. Olha, a gente fala e vai, é muito spoiler, muita informação. E já que não temos nem João Cury, nem o Itamar aqui nesse momento, você representa-os aqui. Eu gostaria que você, para encerrar, pedisse ao eleitor, então, se dirigisse ao eleitor, primeiro João Cury e depois Itamar. Léo, primeiro eu quero te agradecer aí pelo espaço que você sempre nos abre, um espaço de trabalho, né? Um espaço exatamente. O diário tem essa trabalho. O diário tem essa identificação de levar a boa informação. Você é um cara que trabalha corretamente, que gosta da informação, por isso você está me ouvindo e gravando, né? Exatamente, você não gravando. Você não vai colocar o que você acha que eu falei, você vai colocar o que eu falei. Esse é o teu diferencial e eu queria te parabenizar, além da nossa amizade, pelo seu trabalho, né? E finalizar dizendo o seguinte, Léo, é o que eu disse, eu acho que a gente está num momento mais difícil politicamente e nós não podemos errar, né? Então, assim, que Deus nos ilumine a cabeça de cada um do nosso cidadão, não se acovarde, não deixe de votar, não deixe de exercer a sua cidadania. Nós podemos até errar o voto, mas nós não podemos ser covardes. Nós não podemos só reclamar, nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não, neste momento, não consegue ser candidato, vamos lá pelo menos votar. Vamos defender uma bandeira correta, vamos defender a bandeira da política do bem, vamos defender a bandeira do bom propósito, da boa política, da boa proposta. E sendo assim, eu só posso dizer para vocês e pedir para que vote João Cury 1550, né, em favor da nossa educação, em favor da melhoria das escolas, tanto estrutural como no seu dia a dia, como na sua formação. E Itamar Borges, eu digo, né, literalmente é um trator, né? Esse cara que tem uma força natural assim, absurda, um cara de extrema competência, de um coração do tamanho do bigode dele, né? E que não deixa e nunca deixou ninguém desamparado. E não vai deixar a Olímpia desamparada. Já tem feito muito por Olímpia e vai fazer muito mais. Então, João Cury 1550 federal, Itamar Borges 15300 nosso estadual. E que Deus nos ajude aí e possa iluminar a todos. E que tenhamos um futuro melhor para todo mundo, Léo, que é só o que a gente quer. Muito obrigado.